Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. É muito bom. Estamos mais uma vez reunidos. Apesar que a nossa reunião é um pouco atípica, porque estamos separados fisicamente, mas unidos em um só propósito, em um só coração, na presença de um só Deus, para celebrarmos, para cultuarmos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Quero dar minhas saudações a todos os irmãos que estão nos assistindo. Espero que esta palavra, a ministração desta noite, venha falar poderosamente ao teu coração e fortalecer a tua fé, para que você, meu irmão, minha irmã, para que todos saibam quão importantes somos para Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria então de convidá-los a estar abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, quando então, neste texto, o profeta Isaías apresenta uma das mais impactantes profecias a respeito da vinda do Messias. Isaías, capítulo 53, glória a Deus, glória a Deus. E nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ler todo o capítulo 53. Contém só 12 versículos, mas com certeza, eu creio nisso, que o Espírito Santo de Deus estará falando de uma forma maravilhosa ao teu coração, assim como tem falado ao meu. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração e poder então compartilhar contigo, para que você entenda da importância que você, eu, todos nós temos na obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isaías capítulo 53, você já encontrou? Diz assim então a palavra do nosso Deus: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Dá uma pausa aqui. Interessante que o profeta começa com duas perguntas. Quem deu crédito à pregação do profeta? E eu posso aqui estender a pregação do Evangelho. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, para quem o braço do Senhor se manifestou, agiu, e nós entendemos então com isso e podemos transformar essa pergunta dessa forma: quem foi abençoado pelo agir de Deus? Claro que é aquele que deu crédito, que acreditou na pregação do Evangelho. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Olha que Deus tem muito para falar conosco. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, ou seja, o homem sofrido, experimentado nos trabalhos, ou seja,
de mãos calejadas, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E verdadeiramente isso aconteceu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele foi castigado em nosso lugar. E ao invés de nós sermos castigados, sentimos alívio. Porque não fomos tratados da maneira que merecíamos. Ou seja, castigado. Ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, fazendo a sua própria vontade. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi morto. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca mentiu. Todas as suas promessas são verdadeiras e são fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá ele a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Porque as suas iniquidades, as iniquidades deles, levará sobre si. Aleluia. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu. No momento em que foi crucificado, ele intercedeu pelos transgressores, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele intercedeu pelos discípulos, ele intercede por todos nós. Porque ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem.
É Ele que intercede por nós, pelo seu Espírito, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu gostaria então de convidá-lo, meu irmão, minha irmã, a orar comigo nesse instante. Vamos pedir ao Espírito Santo, ao Espírito de Cristo Jesus, que fale conosco. Se você está desejoso de ouvir a voz de Deus, se você está desejoso de ouvir a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho de Cristo, para o fortalecimento da tua fé, peça isso ao Senhor. Então oremos. Pai querido, Senhor de toda a glória, estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Sim, Pai, mesmo as famílias separadas em seus lares, cada um em seu lar, cada família em seu lar, mas todos na tua presença, para cultuar o teu santo nome, para te adorar, Espírito Santo. Oh Deus amado, Deus de poder e glória, nós lhe pedimos, oh Senhor, fala. Que a tua palavra venha impactar, Senhor, nossos corações. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que o Senhor venha então, Senhor, ministrar em nossos corações a tua vontade. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto, então, que nós lemos, como disse no início, é uma das profecias mais marcantes, mais impactantes, a mais reveladora a respeito da vinda do Messias. Porque nesta profecia, então, o profeta Isaías, ele traz alguns aspectos da pessoa e do ministério de Jesus, do Messias. Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias. A palavra Messias é uma palavra de origem hebraica e na tradução para o grego, então nós conhecemos dessa forma: Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Messias, traduzido para o grego, é Cristo. E transliterado, então, para a nossa língua. Do grego, Christus, para o português, Cristo. Jesus, o Cristo. E aí a junção, então, do nome, título, Jesus Cristo. Jesus Messias. Jesus é o Messias prometido e profetizado por muitos profetas. Não foi só apenas Isaías que profetizou a respeito da vinda do Messias. Mas a profecia, esta profecia do profeta Isaías, é a que mais, podemos dizer, reveladora, a mais reveladora do ministério, da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas nesse texto, nesta profecia, eu quero destacar aqui o versículo 11, no qual o Espírito Santo então me fez meditar e entender a obra que nós estamos realizando. Verso 11, que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o conhecimento do meu servo, o justo,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles, ou seja, as nossas iniquidades, como diz, levará sobre si, ou ele levou as nossas iniquidades sobre si. Glória a Deus. Mas a parte A do versículo, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Então podemos entender que o trabalho que ele realizou, o profeta escreveu, realizará. O profeta escreveu no tempo futuro. Nós podemos falar no tempo do passado. O profeta estava falando da vinda de Jesus. Nós hoje somos o fruto do trabalho que Jesus realizou. O trabalho da alma de Jesus, o trabalho da vida de Jesus, o trabalho que era a missão de vida de Jesus. Nós somos o fruto desse trabalho, no qual ele pode olhar e ficar satisfeito. O fruto do seu trabalho somos nós. Sou eu, é você, meu irmão, é você, minha irmã. O trabalho que nós estamos realizando, esta obra que nós chamamos de igreja, a obra do Evangelho, é a obra da vida de Jesus, é a obra da alma de Jesus, é a obra mais importante da vida de Jesus. Foi a sua missão de vida. Ele veio para esta missão, viveu para esta missão, morreu por esta missão e ressuscitou para que a missão fosse perpetuada. Glória a Deus. E eu posso dizer sem medo de estar exagerando, posso afirmar isso com coração seguro no que eu estou dizendo. A obra que Jesus realizou foi a obra mais importante na história da humanidade. Não houve filósofos, não houve reis, imperadores, não houve quem pudesse fazer uma obra tão maravilhosa, de um poder tão abrangente e tão impactante na vida da humanidade como Jesus. Mesmo que alguns não concordem comigo, mas fato é que a história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo, dada a importância que ele teve na história da humanidade. Aleluia. Glória a Deus. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Ele veio a este mundo, nasceu de uma forma milagrosa e ao mesmo tempo humilde, viveu neste mundo e teve que aprender um ofício para ajudar no sustento da casa. Como diz o profeta Isaías, homem de dores, homem sofrido, experimentado nos trabalhos. Podemos então de olhar com os olhos da fé, que foram mãos calejadas,
Mas foi um homem que tinha um olhar sereno, profundo, que mexia com a alma daqueles que o buscavam. Um homem que iniciou um trabalho de resgate da humanidade, de tirar o homem, de uma forma geral, o homem, a mulher, o ser humano, do lamaçal do pecado e restaurá-lo e devolvê-lo o valor, devolver-lhe o valor que tem. Jesus Cristo fez isso. E ele então, antes da sua morte, chamou os seus discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Jesus então diz algo que com certeza deixaram os discípulos ali meio que preocupados, porque eles reconheciam a importância da obra que Jesus estava realizando. E Jesus então diz, João 14, verso 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque vou para o meu Pai. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês vão dar continuidade à obra que eu iniciei. Vocês vão dar continuidade a esta obra tão poderosa que irá transformar o mundo. E se hoje nós estamos aqui, se hoje eu estou aqui ministrando esta palavra ao teu coração, meu irmão, minha irmã, foi porque os discípulos que ouviram estas palavras do Mestre tomaram esta obra como missão de vida e viveram por esta obra, se sacrificaram por esta obra, morreram por esta obra. E não só aqueles que estavam com Jesus, mas os discípulos desses. E depois, esses que fizeram discípulos, fizeram também outros discípulos. Discípulos foram fazendo discípulos. E assim, com o decorrer dos séculos, esta obra permaneceu. Esta obra que foi diversas vezes tentaram paralisar esta obra, tentaram acabar, tentaram destruir, mas todas as tentativas de paralisar a obra que Jesus iniciou caiu por terra. Todas as tentativas. Por isso o profeta pôde dizer, ele verá o trabalho da sua vida e ficará satisfeito. E os discípulos então deram continuidade a esta obra. Mas como bem disse o Jesus, farás as obras que eu faço. Ou seja, da mesma forma que eu faço. A obra que Jesus comissionou aos discípulos tinha que ser
de acordo com o que o Mestre havia feito. Os discípulos não podiam fugir da matriz, do exemplo de Jesus. Tinha que ser como Jesus fez. E eles assim fizeram, de acordo com o Mestre. E eu quero então aqui destacar pelo menos 5 características da obra que Jesus realizou. Características estas que permaneceram nas obras que os discípulos realizaram e que permanece hoje na obra que a Igreja de Jesus Cristo realiza e realizará ainda até que Ele volte. 5 características da obra de Jesus Cristo, no qual quando Ele vê, Ele fica satisfeito. Porque é o trabalho da sua vida, é o trabalho da sua alma. E quando Ele vê que esse trabalho está sendo dado continuidade, de acordo com o que Ele fez, Ele fica radiante, satisfeito. Aleluia, glória a Deus. E a primeira característica da obra do Senhor, nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, abra aí a sua Bíblia e veja o que Jesus fez. E é o mesmo que nós estamos fazendo. Você como igreja, você é igreja de Jesus Cristo. Você não vem para a igreja, você é igreja. Você não vem para cultuar, ou melhor, para assistir um culto, você vem para cultuar ao Senhor. Você no momento agora em casa, você não está assistindo o culto, você está cultuando ao Senhor. Porque você é igreja. Glória a Deus. Primeira característica da obra que Jesus realizou. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus 4, verso 17, que diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou Jesus começou a evangelizar. Jesus começou a pregar o evangelho. E a mensagem do evangelho é esta: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A mensagem, a genuína mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é o arrependimento dos pecados e a restauração de uma vida pecaminosa para uma vida de santidade. Hoje nós ouvimos alguns dizerem, seja em palavras, seja em faixas, e dizem: venha para cá, pare de sofrer. Jesus nunca nos prometeu isso. Pelo contrário, Ele nos deixou bem claro. Ele não nos iludiu. Ele nos disse a verdade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E Ele venceu e nos garante a vitória em meio ao sofrimento, em meio às lutas. Jesus Cristo,
A genuína mensagem do Evangelho é esta: arrependei-vos dos vossos pecados, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Esta é a mensagem da igreja de Cristo, a pregação do Evangelho. Jesus morreu por nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Mediante o nosso arrependimento, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E cravou na cruz aquela carta que nos era contrária, a cédula que nos era contrária, que tinha escrito a nossa condenação. Jesus cravou na cruz para nos redimir e nos salvar da condenação do inferno. Jesus morreu por nós. Por isso, então, a mensagem do Evangelho: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Esta é a obra da igreja, a pregação do Evangelho. Segunda característica do ministério de Jesus. Do outro lado da Bíblia, você leu aí no capítulo 4, agora nós vamos ler no capítulo 5. É só virar a página, ou então do outro lado, na outra página, no capítulo 5, verso 1 e 2. Segunda característica do ministério de Jesus. Mateus 5, verso 1 e 2, que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Abrindo a boca, os ensinava. Procurei em todas as versões, pelo menos que eu tenho, as Bíblias que eu tenho em casa. Conferi também algumas versões em Bíblias online, e todas elas, das que eu encontrei, vem escrito a mesma coisa. No verso 2, abrindo a boca, os ensinava. Algumas dizem, falando, os ensinava. Ou seja, Jesus ensinava. Mas ensinava o quê? A palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. A nossa edificação como crentes em Jesus Cristo, o nosso aperfeiçoamento como pessoas, vem do ensino da palavra. É na compreensão da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos ensina a sermos. A palavra de Deus nos ensina a sermos pessoas melhores, a como tratar as pessoas melhores, a como reagir diante de certas circunstâncias, a como agir com sabedoria. A palavra de Deus nos aperfeiçoa, até mesmo a como realizar a obra do Senhor. A palavra de Deus é que nos faz ser pessoas melhores, e a cada dia mais parecido com o Mestre, com Jesus, a ponto das pessoas olharem para nós e ver algo diferente, e poder dizer:
Você me traz paz. Você tem algo diferente que os outros não têm. E aí você pode dizer, como Pedro e João: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É a palavra de Deus que nos faz ser cheios da presença de Deus, que nos faz nos aproximarmos de Deus, que nos faz ter uma vida que agrade a Deus. É pelo conhecimento da palavra de Deus. E o contrário disso, quando nós deixamos de aprender, Jesus, Ele nos alerta: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento das Escrituras, faz com que nós sejamos derrotados. Mas a palavra de Deus é a nossa arma e a nossa defesa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira característica do ministério de Jesus. Terceira característica do ministério de Jesus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Verso 14 ao 17, que diz: Mateus 8, do 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Messias prometido pelo profeta Isaías. Glória a Deus. E hoje nós podemos impor as mãos sobre os enfermos, orar crendo no poder de Jesus Cristo, e os enfermos serão curados. Não por nossa capacidade, não por nossa santidade, mas pelo poder do nome de Jesus, o enfermo será curado. Como Jesus deixou bem claro: quem crer, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Basta crermos, e o poder de Deus se manifestará através de nossas vidas. Basta crermos no poder de Deus. Esta é a obra, a característica do ministério de Jesus, que precisa estar em nossas vidas. Quarta característica do ministério de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, que diz: E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome
de apóstolos. Jesus era um homem de oração, sendo ele o próprio Deus que se fez carne. Mas para nos dar exemplo que a obra de Deus, que a nossa vida tem que ser pela oração. Tudo que nós realizarmos, tudo que nós conquistarmos, tudo que nós fizermos, tem que ser baseado na oração. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. E aí, como eu ouvi desde a minha conversão, sempre ouvi esse ditado, né? Esse provérbio popular: pouca oração, pouco poder; muita oração, muito poder. Mas é uma verdade. Quando nós oramos, como nós clamamos, nós veremos o poder de Deus agindo em nosso favor, em favor daqueles que nós intercedemos. Quer ver a situação sendo transformada? A oração é a primeira atitude, não é o último recurso. Como já ouvi muitos dizerem, não resta mais nada a fazer, só orando mesmo. Não, irmão, não é assim. A oração é o primeiro recurso, é a primeira coisa a ser feita. Oração. Jesus escolheu 12 para ser apóstolo, mas ele subiu ao monte, passou a noite toda orando. E ele sabia muito bem que daqueles 12, um haveria de traí-lo. Era propósito de Deus que assim fosse. Jesus não foi pego de surpresa. Mas por quê? Porque ele orava ao Pai e o Pai falava com ele. Da mesma forma é comigo, é contigo. Se nós orarmos ao Pai, o Pai fala conosco e o Pai nos revela o que é necessário sabermos. Glória a Deus. E por último, não menos importante que os demais, porque todas as características que nós verificamos, todas elas têm igual importância. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, abre a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós lemos o seguinte: uma característica do ministério de Jesus. Mateus capítulo 15, do verso 32, 30 ao 32. Mateus 15, do verso 30 ao 32, que diz: E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram ao pé de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Tenho compaixão da multidão. Jesus era movido de íntima compaixão. Quando Jesus via o enfermo, quando o enfermo clamava a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus olhava para aquele enfermo e se movia de íntima compaixão. O que significa íntima compaixão? Compaixão, com significa sentir junto, estar junto. Paixão significa sofrimento. Compaixão, sofrer junto, ou seja, sentir a dor do outro. E Jesus sentia isso no seu coração, no seu íntimo. Ele sentia a dor do outro.
Por isso o termo íntima compaixão. Ele sentia a dor do outro. E nós precisamos ter isso, irmão. Nós precisamos ter íntima compaixão. Como é triste, irmãos, quando o irmão, uma irmã que está sofrendo, senta do lado do banco do irmão em Cristo, e aquele irmão nem se compadece. Às vezes até sabe do problema alheio, mas nem está aí. Como eu já ouvi pessoas falarem, já tenho meus problemas para me preocupar, ainda vou me preocupar com os problemas dos outros. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não é seguir os passos de Jesus. Isso não é fazer a obra de Jesus. Precisamos sentir, nos mover de íntima compaixão, nos condoer, sentir a dor. Os milagres que os discípulos realizaram de cura de enfermidade foram porque eles sentiram íntima compaixão. E quando nós paramos de olhar para os nossos problemas e olhamos para o problema alheio, Deus nos usa. Somos usados pelo poder de Deus. E aí vamos ver a glória de Deus. Veremos a glória de Deus. Irmãos, esta é a obra de Jesus. É o trabalho que Jesus realizou. É o trabalho que Jesus entregou em nossas mãos para realizarmos. Para que quando Ele olhar para nós, Ele fique satisfeito. Por isso Ele veio ao mundo, pregou o Evangelho, realizou esta obra, morreu na cruz do Calvário e hoje reina assentado no trono de Deus e olha para nós e vê a sua obra sendo realizada e Ele fica satisfeito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E um dia Ele voltará. Um dia, e esse dia está próximo, muito próximo, quando Ele voltará para recompensar a cada um segundo a obra que realizou. Segundo a obra que realizou e que agradou ao Senhor. Ele há de recompensar. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias trabalhosos. Por enquanto ainda estamos realizando cultos online. Mas eu posso dizer, esta Santa Ceia será a última assim online. A próxima Santa Ceia será presencial. Em nome de Jesus. A próxima Santa Ceia será presencial. Porque não é essa pandemia, não será essa pandemia, não será obra de homem algum, não será obra nem de demônio algum que irá paralisar a obra que nós estamos realizando. Porque nós estamos realizando a obra de Jesus Cristo. A obra que deixa Jesus satisfeito. E não haverá nenhuma praga, nenhuma pandemia que nos impedirá de realizar a obra de Jesus. E de deixar o nosso Mestre satisfeito com o trabalho que estamos realizando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria então de ministrar a Santa Ceia. Se você já separou o pão, o cálice, já está tudo pronto. Então abra a sua Bíblia, deixa aí tudo separadinho, o pão e o cálice, deixa separados. E nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, o texto áureo da ministração da Santa Ceia, que diz, a partir do verso 23,
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero dar oportunidade a você, meu irmão, minha irmã, de nesse momento orar. Faça esse autoexame. Você está realizando a obra do Senhor de maneira que agrade ao Senhor? Pergunte a si mesmo: será que esta pandemia paralisou o teu ministério? E quando nós voltarmos aos cultos presenciais, como será o retorno da igreja? Como será a obra que Jesus colocou em nossas mãos? É algo para nós refletirmos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, levou sobre si as iniquidades de todos nós e nos santificou, nos justificou, para que pudéssemos realizar a obra santa, a santa obra do Senhor. E como que nós temos realizado esta obra? É algo para nós meditarmos, refletirmos. E quando voltarmos, será que vamos fazer a obra do Senhor com todo empenho, com todo amor, com toda dedicação, com todo zelo que o Senhor espera de nós? Ore. Eu quero dar a oportunidade de você, neste momento, orar e se comprometer com Deus e dizer: Senhor, eu vou realizar a tua obra de forma que o Senhor se agrade de mim e agrade da obra que estou realizando. Faça esse voto ao Senhor. Faça esse voto ao Senhor. Eu encerro esta palavra com este voto. Senhor, eu irei realizar a tua obra com todo amor, com toda dedicação, com todo zelo, de forma que o Senhor se agrade de mim e da obra que eu estou realizando. Se você fez esse voto, se você realmente quer se comprometer, então faça esse voto. E aí, depois desse voto, você celebra a Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu quero orar apresentando o pão ao Senhor. Orar. Jesus, depois de ter dado graças, tomou o pão e partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Então, partiu o pão. Ele partiu o pão para que pudéssemos nos alimentar do seu corpo. Senhor, eu apresento a Ti isso, meu irmão. Pegue o pão e ore junto comigo. Pegue o pão aí que você separou para esse momento e apresente ao Senhor juntamente comigo.
Eu vou apresentar este pão e você apresenta aí o pão que está na tua frente. Vamos apresentar juntos ao Senhor. Senhor, eu apresento agora este primeiro elemento da Santa Ceia, para que quando dele comermos, possamos comer do teu corpo e sermos alimentados de ti, Senhor. O teu corpo que verdadeiramente é comida, que é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Pai, nós santificamos a ti este elemento, para que possa, Senhor, ser agradável a ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. E aí agora você distribua para aqueles que estão junto contigo. Distribua o pão. Amém? Todos tomaram do pão. Você distribua. E agora, de posse do pão, em nome de Jesus Cristo, em memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, comei dele todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Glória a Deus. Tome o cálice. Nós vamos orar apresentando os cálices ao Senhor. Pai querido, Senhor de toda a glória, apresentamos a Ti, Senhor, o segundo elemento da Santa Ceia, para que quando dele bebermos, estejamos bebendo o Teu sangue. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos lava, o sangue da nossa remissão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora distribua, meu irmão, minha irmã, distribua o cálice. Todos de posse do cálice. Amém? Em memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele na cruz verteu o seu sangue, levando sobre si todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e em memória do seu grande amor provado na cruz do Calvário, bebei dele todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por esse momento de ministração da Santa Ceia, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui na tua presença, chamados, convocados para fazer a tua obra que permanece e permanecerá para sempre. E nós, Senhor, temos o privilégio de sermos cooperadores nesta obra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro a Ti agradecido. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Sim, você é obreiro, obreira da casa do Senhor, da obra do Senhor. Glória a Deus. E grande é o galardão reservado para ti. Aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que aqui se fazem presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz:
Amém. Glória a Deus. Aleluia.